Estamos numa onda recente, talvez pelo retorno dos Jogos Mortais, talvez pelo grande sucesso de Round Six, de filmes que tratam justamente de jogos malignos, demoníacos. Apesar que o tempo mostra que isso já existia há um bom tempo. Temos material clássico como O Cubo falando disso. Jogos Mortais já existe há anos, como o próprio nome diz. Mesmo nos anos 80 tínhamos materiais como Arcade, o jogo da morte, ou Evolver também, trabalhando com essa temática, além de vários outros que inclusive ganharam na internet graças ao Trecheira Violenta, o nome de Five Years Strange, já que normalmente são 5 pessoas desconhecidas, quase como os mesmos modelos que se descobrem um local perdido, precisando escapar do lugar, sabe? E o que acontece? Justamente o jogo da invocação muda um pouco isso, misturando com outros gêneros. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E o filme O Jogo da Invocação, qual é a sinopse dele? Aqui nós temos Billy, uma garota adolescente se aproximando da maioridade, que vive na cidade de Salem. Só que ele quer logo deixar a família, porque ela é bem problemática, diga-se de passagem, né? Só que ela vai ter que lidar com o fato de que uma noite que seria meio tranquila, mais com festas para relaxar, acaba se tornando um momento de busca pela sobrevivência, com os irmãos sendo amaldiçoados. E o que acontece é que o objeto envolvendo essa tal maldição é justamente uma espécie de adaga mística feita de osso, e realmente é um objeto cênico muito bem detalhado, e que você realmente, sim, não é um negócio simplesmente largado lá. Realmente você tem uma história detalhada do passado daquela adaga, e inclusive isso é fundamental para o filme, como eu vou comentar para vocês. Curiosamente, a Diamond foi a mesma que trouxe também o Fale Comigo, que mostra também outro objeto icônico e que fala também sobre possessão por entidades, que eu inclusive comentei aqui no canal, né? E traz agora justamente esse filme, O Jogo da Invocação, né? Cujo tradução original seria Jogos e Diversão, o material original, né? E o que acontece? É bem interessante porque muitos filmes de terror, eles têm um problema da questão das regras de como funciona o sobrenatural não serem muito claras. Isso não é um problema se a questão que se isso fica dentro de determinado limite. Isto é, você sabe que um fantasma tem determinado poder, ele pode ser usado de várias formas, mas sempre vai ser aquele poder específico daquela maneira. Tudo bem. Agora, se ele ganhar um poder específico a cada 5 minutos, significa, na verdade, que o roteirista não sabia como desenvolver aquilo e vai jogando coisa e não sabe como desenvolver a história também. Mas aqui não. As regras são bem coerentes, e tanto que a questão básica é: para a pessoa ser possuída, é necessário fazer um determinado tipo de ritual que tem certas regras para isso. E a entidade, quando possui a pessoa, ela pega e ela vai forçar os outros ao redor dela a um jogo maligno dentro de determinadas regras também. Então, o que acontece? Entender o funcionamento justamente das regras por trás de todo esse processo da adaga, a gente pode pensar até como cada jogo novo que é feito, ele parte justamente do fato de fazer parte do próprio ritual relacionado com a adaga, de como ele pega e invoca essas forças demoníacas. Inclusive, como eu disse, isso é tudo bem detalhado, um determinado ponto do filme, onde isso chega a ser detalhado, sem chegar a ser monótono. E o que acontece? Com isso, você entender essas regras é fundamental para você ver como é possível você sobreviver, ou mesmo e mesmo achar possibilidades de chance de quebrar de alguma forma a maldição. Isso é muito bacana, porque quando a gente pega a Billy, que ela pode ser vista como uma personagem principal, ou a gente pode ver mesmo até os 3 irmãos que aparecem na história como os personagens principais que vão se alternando, diga-se de passagem. Como isso é fundamental e como isso envolve justamente a evolução dos personagens, sabe? Porque, inclusive, a gente tem 3 irmãos que são impulsivos, mesmo que de formas diferentes. E essa impulsividade acaba gerando alguns problemas, e você faz até um certo sentido, porque existe uma certa revolta contra a situação geral que eles estão na cidade, que estão com a família, etc.
etc. Inclusive, eles não são iguais. O irmão mais novo, ele é o mais impossível, tá descobrindo a vida ainda. O segundo tá meio decepcionado com a vida, tá uma coisa meio depressivo, impulsivo, sabe? Já a menina tá naquela coisa meio passiva, aquela coisa meio ácida, e acha que a solução de tudo é simplesmente largar as coisas pra fugir com o namorado, né? E o filme mostra justamente quando eles vão evoluindo, eles vão aprendendo na marra a escutar as coisas e a parar pra pensar e a raciocinar pra conseguir decidir as coisas devidamente. Inclusive porque quem não conseguir escutar e entender as coisas melhor, o que inclui as próprias estruturas das regras do jogo, vai morrer no processo, sabe? Então é bem bacana como você tem essa estrutura, assim como vai evoluindo também a relação entre esses três, né? Afinal, a questão é não simplesmente, meu irmão foi possuído, eu tenho que matar meu irmão agora, meio tipo, não, dá um jeito de resolver isso. E como eu disse, não é apenas um irmão, temos um processo justamente de passagem de entidade demoníaca. E é bem bacana isso também, porque isso é uma segunda camada do filme, que poucos filmes que eu vi recentemente trabalham isso, que é a questão do processo de justamente de como a entidade pega e possui a pessoa. E a questão não é que simplesmente possuiu do nada, ou do tipo a pessoa vai ficando cada vez mais maligna até ficar toda encapetada. É bem interessante ver o processo de resistência à pessoa do processo de possessão, como existe uma coisa tanto de imposição quanto de sedução ao mesmo tempo das entidades caindo em cima da pessoa, até fazer com que a mente dela quebre e finalmente com isso consiga uma brecha para finalmente possuir o corpo da pessoa, sabe? Então, é bem bacana como isso é trabalhado com os personagens que são possuídos no longo do processo. Isso é legal, porque como isso também tem regras específicas, entender como isso ocorre justamente faz parte ainda por cima da questão de como quebrar a maldição que tem dentro da história. E isso tudo vai fazendo eles crescendo e evoluindo. Inclusive, os outros personagens ao redor, eles são levemente apresentados, mas tem personalidades bem específicas lá no meio que são bacanas. O advogado não, o namorado tem aquele jeito ultra meio revoltado que não liga pra família da menina. A amiga da garota, que é uma coisa mais intelectual, mais compreensiva ao mesmo tempo. Mesmo os caras babacas que são pouco apresentados, dá pra ver uma coisa meio... dá um toque meio até da gangue do Cobra Kai, do primeiro Karate Kid, inclusive, sabe? São apresentações leves, mas que deixa bem marcante a personalidade de cada um dos personagens. Não é uma coisa ultra aprofundada, detalhada, que vai aprofundando, como, por exemplo, acontece em X, A Marca da Morte, que lá você mergulha na psique dos personagens, né? Mas é legal porque ele foge do tradicional de filme de filme de terror mediano e medíocre, né? Onde basicamente você só tem uma personalidade, umas duas ou três personalidades e uma lista de pessoas que morrem. Não, aqui é bem interessante, né? Inclusive a questão, o filme deixa bem claro quais são os babacas que você não vai gostar deles, pra assim você se divertir quando eles morrerem mais pra frente do filme, sabe? O que é bem bacana e mostra novamente como esse filme ele não apenas pega o conceito de Jogos Mortais tradicional, mas ele pega o conceito de assombração, mais o conceito de slasher, ainda mais dá pra ver muito bem por várias cenas de perseguição que em relação à fotografia do filme, que é meio mediana e a questão sonora também, quando chega nas cenas de perseguição, então eles são bem feitas, né? Quando cada jogo mortal novo tá acontecendo, o pessoal tentando sobreviver, e você vê o cara possuído com a faca, bem estilo serial killer mesmo, sabe? Então dando aquele toque meio slasher pra história. E não é à toa que se passa em Salem. Também temos uma bruxa que vai aparecer, temos a questão da bruxaria que vai ser desenvolvida na história, que tá ligado diretamente à questão da origem da adaga. Falar mais seria dar spoilers, mas aquilo que dá pra dizer é que eles fazem uma releitura da bruxa sem fugir muito do tradicional, só que ao mesmo tempo sem cair no óbvio. Eles conseguem fazer com que tenha uma bruxa com uma identidade própria dentro da história,
da história, numa cena bem marcante e que tem tudo a ver, que se você tirasse aquela cena, simplesmente você cortava metade da existência do filme. Então, realmente, as coisas são bem estruturadas, bem encaixadinhas dentro da trama. Então, tá além de, sendo longe de um filme onde você vai pegar e mergulhar, discutir a psique, o cenário, etc., mas a própria adaga em si, as discussões e teorias sobre ela que dá pra fazer são bem interessantes, mesmo sendo extremamente claros as regras e a origem dela, dá pra você pensar o quanto ainda tem, refletir e pensar de possibilidade justamente em relação de toda a mitologia, toda a estrutura que tem ao redor daquilo. Inclusive, até eu acho que mais do que a própria estrutura e mitologia do objeto do Fale Comigo, inclusive. Apesar do filme ser bem menos desenvolvido e ser muito mais uma diversãozinha, inclusive que dá pro jovem adulto para poder pegar e assistir de terror, como eu disse, tem umas reflexões bem bacanas sobre realmente você controlar a impulsividade da adolescência e a impulsividade da revolta natural que você tem contra um problema, né? E parar para você pensar e escutar e ir trabalhando, não é só uma coisa simplesmente você parar para fazer isso, você ir trabalhando a capacidade de escuta e de raciocinar em cima daquilo que você escutou para poder pegar e continuar crescendo e se desenvolvendo. E no caso do filme, sobreviver às forças sobrenaturais. Então, aqui fica a minha dica, lembrando que o canal ainda está em parceria com a campanha de Natal para CIA na Rua, que envolve justamente contribuição para dar marmitas pro pessoal que mora em situação desfavorável aqui na Barra Funda, poder pegar e ter pelo menos uma comida decente para poder pegar e passar essa noite de Natal, que eu acho que é bem importante para todo mundo, independente da questão religiosa não envolvendo a data. Coloca aqui nos comentários quais outros filmes de terror vocês já assistiram esse ano e quais vocês pretendem assistir que ainda vão lançar por aí. E até o próximo vídeo. Falou!